E agora temos uma conversa boa demais, porque estamos recebendo ela novamente aqui em nosso programa, a doutora Cristiane de Oliveira, é especialista em nutrologia e medicina integrativa. A nossa pauta é fantástica, hoje é um assunto que a gente precisa trazer aí sempre informação e atualizar as pessoas de como está a questão da obesidade, né, doutora? Mas antes disso, eu quero dizer que eu estava com saudade da sua presença aqui em nosso programa. Sua última participação, assim, foi maravilhosa. A resposta das pessoas, o tema foi libido. Eu reprisei já várias vezes esse programa, doutora. Que maravilha. Bom, muito obrigada novamente pelo convite, Elga. Eu adoro estar aqui, adoro conversar com as suas telespectadoras, né? Que Sim. A gente sabe que é um público muito mais feminino. Com certeza. E a pauta de libido é ótima. Demais, né? é fantástica. Mulheres... Agradecer a doutora Juliana também, Sim. né, que participou daquele bate-papo fantástico. Foi muito bom. Nós precisamos repetir aquela dinâmica, ficou foi fantástica, excelente. Doutora. E repercutiu, hein, doutora? Muito, muito mesmo. Que maravilha. E hoje vamos falar sobre obesidade. Né? O fantasma da obesidade, né, doutora? E você sabe que teve um estudo agora, recente, cerca de um mês, falando que a nossa cidade tem 65% de pessoas com sobrepeso e obesidade. Nossa. Imagina, mais da metade da nossa população está acima do peso. São duas questões, né, doutora? Há vários anos, diríamos assim, porque começou a falar muito sobre a pandemia da obesidade. Na época da pandemia, a gente já tem um tempo que, graças a Deus, acabou a pandemia. Mas, ao mesmo tempo, existe também um movimento que as pessoas estão buscando uma qualidade de vida, Sim. estão buscando informação, mas, pelo que eu conversei com a doutora um pouquinho antes de iniciarmos esse bate-papo, a doutora falou que ainda existe uma pandemia de obesidade, é fato, né, doutora? É fato. E que está aumentando. Está aumentando. A gente vê, assim, dados da OMS, na Organização Mundial da Saúde, que a quantidade de pessoas obesas no mundo, especialmente no mundo ocidental, né? Brasil, Estados Unidos, Europa, tem aumentado significativamente, inclusive em crianças e adolescentes. Então, a gente está caminhando para ter mais de 50% da população obesa. Nossa, está muito, é uma coisa muito séria. Com certeza, isso que fala, esses dados aí são alarmantes, porque a obesidade, embora ela seja reconhecida já como uma doença, Sim, uma doença, né, ela doutor? Tem CID, né? Código Internacional de Doença. É uma doença, mas ela também abre portas para muitas outras, né, doutora? Exatamente. A gente tem assim, ó, a obesidade, ela... Só pela obesidade a gente já tem diabetes, né? Porque obeso tem resistência à insulina. Resistência à insulina é diabetes tipo 2. Mesmo sem a pessoa ter o diagnóstico, né? Porque antes de aparecer uma glicose alta no sangue, a gente já começa com resistência à insulina. Olha só. Né? Então, todo obeso tem resistência à insulina e daí vem diabetes, pressão alta, já vem colesterol alto, triglicerídeos, que é do metabolismo do açúcar mesmo, Sim. Né? Câncer, especialmente câncer de mama, de próstata, de intestino, Alzheimer e doenças neurodegenerativas. Também tem relação com a obesidade? Atualmente, o Alzheimer tem sido considerado diabetes tipo 3, para a gente ver o quão importante é a obesidade para o diabetes, para o Alzheimer. Para o Alzheimer. Doutora, a doutora, lógico, recebe aí muitos pacientes que sofrem de obesidade, tem vários tratamentos, passa muita informação em todas as suas redes em relação ao combate a essa obesidade também e a adotar hábitos saudáveis para que não se torne um obeso ou que mude esse quadro. O que a doutora entende que desencadeia esse distúrbio? Bom, a gente tem alguns fatores, né? O primeiro fator é que a nossa vida social gira em torno da comida. Sim. Né? E isso vem há muito tempo, né? Aqui na nossa cidade, nós não temos praticamente opções de lazer a não ser restaurantes, bares e restaurantes. Tudo é comida, é verdade, doutora. Então, tudo gira em torno da comida. Você é convidado para a casa de alguém, ou é jantar, ou é almoço, ou é lanche. Então, tudo gira em torno da comida. É um churrasquinho, né? Com uma carne gordurosa, né? Vai ter aquela gordurinha.
Então, e comer é muito prazeroso, Demais. né? O que acontece? Qual foi o grande vilão? É que há uns 30 anos, mais ou menos, quando a gente era criança, Sim. né? Uma bolachinha dessas recheadas era muito caro, um refrigerante era caro, um sorvete. Então, a gente tinha acesso mais limitado. Olha só, doutora, nunca tinha pensado por esse O lado. acesso era mais limitado. A gente não tinha celular para ficar jogando o dia inteiro, então as crianças eram muito Tinha mais muita atividade. ativas. Até os adultos, né, assim... Você assistia a televisão, mas você tinha que se levantar para trocar o canal. Então, as coisas ficaram muito mais fáceis. Pequenos detalhes. Pequenos detalhes, e assim. E o nosso corpo adora a facilidade. Sim. Né? Ele quer se poupar o tempo todo, né, Exatamente, doutora? ele quer se poupar o tempo todo. Então, veio a indústria alimentícia, começou uma enxurrada de produtos. Cada Mais vez acessível. mais acessível, com preços mais acessíveis e com qualidade pior. Então, a gente tem que são extremamente palatáveis, né? O sabor é muito bom, assim. E qual é o problema disso? Outro dia eu vi um estudo falando que esses alimentos, né? Que esses produtos alimentícios, não dá para chamar de alimentos, esses produtos alimentícios que têm muita gordura e muito açúcar, eles dão assim no cérebro, eles fazem uma enxurrada de dopamina, que é o hormônio ligado ao prazer e ao vício. Então, ele faz assim, que você busca, né? A gente está viciado nesses produtos, a gente é viciado em açúcar, e especialmente nesses produtos. Então, a facilidade de encontrar, o prazer que ele traz, os hábitos de vida mais, vamos dizer assim, fáceis, sim. né? Assim, que a gente não precisa se esforçar tanto. Tudo está na mão, isso, exatamente. Né? Você controla tudo por controle remoto. Tudo por controle remoto. Tudo no seu celular. A comida chega na sua casa. Automatizada. Hoje em dia você não precisa nem nada, assim. Você fala para Alexa. Alexa. Alexa, pode falar, Alexa, pode falar. Então, você fala para Alexa, ela liga, ela faz tudo. Então, sim. Foram esses hábitos que trouxeram a gente até a pandemia e a de obesidade. Nossa senhora, doutora, faz muito sentido mesmo. E como faz para a gente mudar isso? Isso, né? É a pergunta. Antes de abordarmos essa questão das mudanças que a gente precisa adotar, a doutora falou desse vício do açúcar. Eu vivi isso há pouco tempo, por causa da gestação. Sim. Eu era uma pessoa que eu não consumia açúcar. Nenhum tipo de doce. O máximo que eu consumia, que me dava uma vontade de vez em quando, era um sorvete. Mas com a gestação, doutora, eu passei a consumir doce. Inclusive, na nossa consulta, eu te falei. Sim. Falei, doutora, olha... Por isso que eu já busquei a doutora para mudar a minha vida. Mas a dificuldade que eu estou agora para me livrar desse vício que eu desenvolvi, doutora, na gestação, é algo assim, realmente... E olha que eu sou uma pessoa disciplinada, né? Mas é difícil, porque aquilo te chama, seu corpo pede, sabe? E aí, as pessoas perguntam, né, assim, eu pratico jejum intermitente e eu falo muito sobre jejum. Sim. E uma das grandes dúvidas é, eu não vou desenvolver compulsão com o jejum? E eu falo assim, na verdade, não. A verdade é o que desenvolve a compulsão é o açúcar, é o hábito de comer. Se a gente consegue praticar o jejum, eu me livro da compulsão. Olha que maravilhoso. É maravilhoso. Então, o grande problema é esse, o açúcar, assim como todos os vícios, né? Pela facilidade, pela explosão de dopamina que ele faz. A dopamina tem essa característica, ela faz uma explosão e depois ela cai. E na hora que ela cai, o nosso corpo sente. E você necessita de novo. Né? Aquilo ali fica na sua cabeça. Exatamente. Você fica, eu preciso. Vamos tomar uma água, reprime aquilo ali e tal. Você esquece, de repente vem de novo aquela vontade, sabe? E essa vontade que fala assim, mas você precisa ter força de vontade. Não é só força de vontade, porque é químico, é muito maior do que a gente. De verdade, então, é isso mesmo. assim, e força de vontade é um negócio que acaba. De manhã você tá motivado. Ao longo do dia, vai diminuindo a sua energia, vai diminuindo a motivação também. Sim. Então, e determinadas épocas do mês, para nós pra mulheres, mulher é pior né, ainda. doutora? Exatamente. É muito difícil manter essa motivação lá em cima. A gente, na realidade, faz um esforço muito grande muito para você... maior.
fazer as atividades diárias. Exatamente. Mulher realmente é um enfrentamento. É um enfrentamento. É verdade? Então por isso que a gente precisa, né, de estratégias, muitas vezes de medicação, precisa de suporte. Não estamos sozinhos. Não, né, não estamos sozinhos. Tem Vamos recursos. segurar um na mão dos outros. E Doutora, temos muito recursos atualmente. Agora vamos ingressar aí nessa pauta sobre o que fazer, quais os recursos nós temos e também sobre esses hábitos que, inclusive o jejum, que é algo que a doutora fala muito e muito me interessa saber, porque também existe muitas controvérsias em relação ao jejum. Sim. Uns falam bem, outros falam mal. Podemos falar sobre isso? Claro. Mas vamos dar uma seguradinha, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com mais doutora Cristiane de Oliveira. Estamos de volta neste programa fantástico falando de obesidade, doutora Cristiane. Eu vou falar assim, bem sincero para a doutora. Esses hábitos alimentares que a gente precisa, assim, ter cuidado na sua vida, porque qualquer mudança que você faz, fazendo más escolhas, diríamos assim, é muito difícil reverter, né? Muito difícil. Mas quando você acostuma, por exemplo, também, eu consegui tirar refrigerante da minha vida. Uau, que maravilha. Nossa, você não Linkinho sente falta. Não, é sério, porque assim... O Linkinho não vai experimentar refrigerante. Meu filho vai fazer 12 anos agora, né? E eu parei de tomar refrigerante também nessa época, quando ele era bebezinho. Falei assim, eu preciso dar exemplo, né? Porque assim, falar não resolve nada, a gente tem que ser exemplo. E ainda assim... Ele toma. Ele toma, ele doutora? Toma. Não, assim... É difícil reprimir isso, né? É difícil reprimir. A criança vê outras na escola. Exatamente, assim. Aí é complicado. É complicado. Mas em casa não tem, né? Não é hábito. Então vai num aniversário, alguma coisa. Ok. Mas não pode... É aceitável. O que eu falo assim, se a gente está na rotina em 80% das vezes... 20% não tem problema, você, né, tomar um sorvete, um chocolate, é permitido, porque também não dá para viver na bolha, né? Porque assim, você vai ser convidada para um jantar. É verdade. Né? A gente precisa socializar. Exatamente, né? Às vezes a gente até precisa. O seu comportamento, as pessoas te julgam também. Nossa, que chata. Exatamente. Né? Não come nada, não toma nada, não come... É difícil isso também. É bem difícil. Mas então, falando sobre como reverter. A primeira coisa é que a pessoa entenda e coloque na cabeça o quão é importante. E aí a gente trabalha com duas coisas, assim. Qual é o motivo real? Por que ela quer essa mudança de comportamento, né? Porque ela tem que querer muito e tem que ser uma coisa que dói. Aquela coisa assim, nossa, isso faz meu coração doer, sabe? Sim. Por exemplo, eu não consigo ir numa loja e olhar a cara da vendedora me julgando, falando assim, aqui não tem roupa para você, sabe? Então isso é uma dor. Sim, é uma dor. É uma com dor. toda certeza. Então a gente precisa buscar essa dor para a pessoa ter isso bem firme como um propósito. Eu vou vencer isso. E outra coisa que a gente precisa ter é o que é o lucro secundário. O que é um lucro secundário? É assim, ninguém é burro, né, estúpido de falar assim, não, eu vou me martirizar. Não, você tem alguma coisa que você lucra com isso. Seja a sua mãe brigando com você. Aquilo é alguém que te olha, seja o seu marido, sabe? Alguém que está olhando e falando, pô, você vai comer de novo? Você não está vendo que você está acima do peso? Sim. Sabe? Não parece lucro, mas é. Com toda certeza. Entendeu? Então, eu assim, compreendi o que a gente tem que buscar? Qual é o motivo real, qual é o lucro secundário, trabalhar isso, né, para que a pessoa tenha força. E aí vamos de estratégias. Será que eu preciso de medicação? Será que eu consigo só com jejum? Será que ou consigo com uma restrição calórica, com uma dieta com a nutricionista? Ou eu vou precisar de uma cirurgia? Então, para cada pessoa... é uma estratégia diferente. O importante, o bom na realidade é que existem várias, né? Existem várias. A gente, graças a Deus, hoje em dia, está bem servido de, né? Com toda certeza. De
produtos e de estratégias para ajudar as pessoas. E foram desenvolvendo também alternativas, os profissionais mesmo, como a doutora, criaram, eu acredito, assim, formas de você conseguir reverter isso, por exemplo, com medicamentos também, que facilita um pouquinho, mas também com o jejum, por exemplo. Sim. Que a doutora falou que o jejum, ele muda esse comportamento, né? Muda. E você cria o hábito também. A gente cria o hábito. Sim. Tudo na vida é hábito e treino, né? Então, se eu começo... Claro que eu não vou começar com o paciente, assim como eu não comecei comigo, né? Um jejum de 16 horas de uma vez. Não dá. É difícil. E outra coisa, se não é feito da maneira correta, você pode ter prejuízo também, exatamente, né, doutora? Então, para começar, a gente tem que começar devagar, tem que começar com a alimentação certa. Então, o que é primeiro? Primeiro de tudo, é tirar o hábito do doce. É doce diminuir o hábito. Vilão, é o doutora. vilão. É o vilão. É o vilão. É o doce. Agora eu estou entendendo realmente por que eu não engordava. É o eu doce. não comia doce, nem tomava refrigerante. Então. Daí agora foi difícil cortar o refrigerante novamente e o doce está sendo assim muito difícil. Porque é isso, assim, quando a gente está habituado no doce, no açúcar, você pega uma fruta, ela não tem sabor. A gente perde esses nuances. Sim. Que tem um doce mais suave. A gente não tem na natureza nenhum produto que tenha gordura e açúcar ao mesmo tempo, como a gente tem, né, no sorvete, no biscoito recheado, né, no chocolate da caixinha. Então, a gente não tem isso misturado. E isso realmente é muito gostoso. É verdade. Só que aí o nosso paladar vicia e eu não consigo saborear uma maçã, né, uma tâmara. Gente, uma tâmara é super doce. Muito. Né? É muito doce. Mas eu perco esse paladar, porque a minha língua mesmo está viciada. Com certeza. Então, a primeira coisa é reduzir. Falar assim, vamos tirando o açúcar devagar. Né? Não dá, você não consegue tirar de uma vez? Não dá para eu tomar café sem açúcar. Vamos reduzir. Reduz metade, depois metade, né? Vamos reduzindo. E parar de comer à noite é mais fácil do que durante o dia. Sim, porque você dorme, né, numa Exatamente. Grande maioria do tempo. Uma boa parte do tempo. Então, a gente consegue puxar o jantar para mais cedo e aí fazer uma janela de 12 horas também. Não é tão difícil assim. Mas o mais importante é, na hora que eu vou voltar a alimentar, aquele meu alimento não pode estar carregado de carboidrato. Eu tinha ouvido falar, doutora, que após o jejum, né, quando você vai ter a primeira refeição, você tem que saber muito bem o que você vai comer. Isso é uma verdade, uma verdade, é uma verdade. Por quê? Se eu estou, imagina que você está lá há 12, 14 horas sem comer nada, né? No seu organismo não está mais circulando a insulina, porque a insulina, ela vem para colocar a glicose que você ingeriu para dentro das suas células, tá? Então, a glicose vem dos açúcares, dos carboidratos. Bom, se você não tem glicose circulando, não tem insulina, seu organismo está em, vamos chamar de silêncio, né? E aí, se você consome um carboidrato de fácil digestão, por exemplo, um arroz, né? Ou mesmo um café com um pouquinho de açúcar, vamos botar o açúcar já? Essa glicose, ela chegou no estômago, ela imediatamente, ela não metaboliza nada, ela metaboliza, ela não precisa passar para o intestino. Chegou no estômago, virou açúcar dentro do sangue. Olha só. Virou açúcar dentro do sangue, me deu pico de insulina. E o pico de insulina que é o problema. Sabe, assim, eu subi muito rápido a insulina. E todo o benefício que eu tive, né, de manter meu organismo ali sem nada, eu acabo perdendo. Perde todo o benefício, eu perco o benefício. Então, olha, eu preciso saber o que eu vou consumir no pós-jejum. E no imediato e durante também? Ou... Não, é só no imediato, só a primeira refeição. Olha só, ainda facilita, né, a vida de quem... Porque, às vezes, se você tivesse que manter uma dieta ainda, o jejum, ele é realmente um recurso maravilhoso. É maravilhoso. O que eu digo assim, para quem necessita perder peso, necessita fazer uma dieta. Precisa fazer uma dieta com restrição calórica, né? Sim. Mesmo nos períodos de alimentação. Depois
que você já perdeu tudo que você gostaria, Então, para manutenção, Ai, que aí maravilha. você já pode ser mais maleável. Entendi. Entende? Doutora, e o jejum efetivo, tem um mínimo de horas de jejum? O mais efetivo é a partir de 16 horas. A partir de Por quê? O jejum não é só para emagrecer, ele é uma estratégia. A gente não chama o jejum de dieta, ele é uma estratégia alimentar que ele serve para você emagrecer, porque o nosso corpo ele precisa de energia, né? Sim. E a energia vem da glicose. Geralmente, nós usamos glicose como fonte energética. Mas se eu não tenho a glicose, a minha fonte que está armazenada é a gordura. Então, Sim. meu organismo vai lá na gordurinha e retira ela. Olha que maravilha. Então, a gente consegue acessar gorduras que eu não acesso no dia a dia, na minha alimentação normal. Sim. Sabe? Então, ele serve, é excelente para emagrecimento, mas ele serve também para melhora de metabolismo, para melhora da imunidade, para evitar doenças, né? Para melhora da cognição. Por quê? O nosso corpo, a gente tem sempre que se lembrar que a gente veio das cavernas. A gente não tinha essa facilidade de comida. Então, naquela época em que o nosso organismo foi criado, né, a gente precisava caçar para comer. Sim. Então, o nosso organismo ele é adaptado a passar períodos de fome. Se eu encho ele demais de comida, ele vai armazenar. E é isso que tem acontecido. Ele armazena. Então, ele pega a glicose, ele junta e forma gordura. Por que gordura? Porque assim, ela tem mais energia. A gordura tem muito mais energia do que o glicogênio, que é a outra fonte de armazenamento. E o glicogênio também ele é limitado. A gordura é ilimitada. Sim. O organismo vai formando e vai formando. Então, tudo em excesso, toda energia em excesso vira gordura. E aí, para eu conseguir disponibilizar essa gordura, o jejum é excelente. Olha que maravilha. Doutora, todo mundo pode fazer jejum? Praticamente todo mundo. Quem não pode? Crianças, né? Sim. Porque criança tem uma necessidade metabólica muito grande, né? Então, e não tem nenhum estudo com crianças, né? Entendi. Mulheres gestantes também, porque pela necessidade, assim, a mulher gestante, o bebê é um parasita verdadeiro. Eu não sei se você já ouviu isso. Eu já ouvi, sim. Pois é. Por que a gente chama ele de parasita verdadeiro? Porque mesmo que a mãe não tenha suficiente para os dois, ela vai transferir para ele. Sim. Né? Então, aquela vitamina que a mãe é carente, a mãe vai ficar mais carente, mas vai para o bebê. Ele pega tudo. Ele pega tudo. Uhum. Então, a mãe tem necessidade metabólica maior. Durante a gestação e a amamentação, então, não. A amamentação também não. A amamentação também já era não. A próxima pergunta, eu já ia falar, doutora, e amamentando? A amamentação também não. Por quê? Também precisa nutrir o bebê. Então, aquele leite tem que ser o mais cheio de nutrientes possível. Entendi. Se já tiver com o bebê maior, por exemplo, tem mães que amamentam até 2, 3 anos. Esta criança já se alimenta. Sim. Né? Então, a criança que já se alimenta, ela já consegue nutrientes por outras fontes. Então, essa mãe, ela já estaria permitida. Olha que maravilha. Mas a mãe que está até 6 meses, a amamentação exclusiva, não. Não pode. E pessoas muito doentes, né? Porque aí o organismo já não dá conta. O organismo já está... Porque a gente tem no nosso organismo, Deus foi maravilhoso com a gente, nós temos muita reserva de muita coisa. Então, a gente tem 2 rins, né? Tem um fígado grande, tudo com bastante reserva para o nosso organismo. Só que as pessoas doentes, elas já perderam todas as reservas e já perderam parte da função do órgão. Então, não tem como a gente estressar, porque o jejum é um estresse para o organismo? E é por isso que ele vai buscar outras fontes, entendeu? Então, essas pessoas realmente não podem. Então, só esse quadro de pessoas aí que são... Então, ótimo. A primeira dica que a doutora passou é você realmente entender o porquê
que você precisa mudar, ou qual é a sua dor e qual o que você busca realmente com essa tomada de decisão, né? Então você precisa fazer essa reflexão em primeiro lugar. Porque aí você tem uma decisão de fato. De fato. Né? É isso que realmente precisa, né? Porque... Você para de se enganar. Exatamente, você para de dar desculpas, porque Isso. desculpa é fácil, né, Olga? Demais. Nossa, essa semana, que dia foi? Terça-feira, eu acordei assim, minha terça-feira ia ser... Sabe aquele dia que você tem um zilhão de coisas? Eu não tinha dormido muito bem à noite, acordei várias vezes. E aí eu fiquei naquela, será que eu levanto para ir para academia? Ai, meu Deus, meu dia vai ser tanto... Levantei e fui. Assim, você tem que ser maior que a sua desculpa. Com certeza. Né? Então, isso faz tão bem, né, doutora? Exatamente, quando depois você consegue... faz assim, que é um prazer diferente do prazer de você comer, né? É aquele prazer verdadeiro, aquele que te dá paz. Com certeza. Né? Que nem você falou. Às vezes a gente come e depois se culpa. Isso. Aí você muda a sua energia, Exatamente. Muda tudo. Você fala, é igual nossa, quando você fui sabe fraca, tipo assim, Exatamente. Né? Então, quando você consegue cumprir essas pequenas coisas que você fez, esses acordos que você faz com você mesmo, nossa, é uma coisa assim... Vem uma energia maravilhosa, você se torna mais autoconfiante. Exatamente. Confia em você, né? Porque é uma quebra de confiança. É uma quebra de confiança. Você fez uma você promessa fez um pra você e não Exatamente. cumpriu. Por que você Isso é muito cumpre sério, né, doutora? acordo com o outro e com você mesmo não? Quando alguém falta com a palavra com você, não dói, você não desacredita na pessoa. Exatamente. Você está fazendo isso com você mesmo. E isso é uma das coisas, assim, sobre auto-amor. Quanto mais você cumpre pequenas promessas para você mesmo, mais você se ama. Maravilha. É muito maravilhoso isso. E vamos dar mais uma paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta para o último bloco com a doutora Cristiane de Oliveira. O segundo passo, buscar uma alternativa, dependendo do seu quadro. Exatamente. Aí e a doutora sugeriu o jejum e falou sobre o jejum. Uma das coisas é o jejum. E mesmo aqueles pacientes que necessitam de medicação, eu oriento que faça o jejum com o uso da medicação. Combinado. Por quê? No fim, tudo é restrição calórica. Por que o jejum é interessante? Porque eu vou diminuir o tempo que eu tenho para me alimentar. Sabe? Então, se eu geralmente como por 12 horas e eu restringo para 8, eu vou acabar comendo menos. Com certeza. Né? Se eu restringo para 6, eu como menos ainda. Então, se eu tenho uma medicação, a lisdexanfetamina, o nome comercial é Venvance, ela é para compulsão alimentar. Tá? Ela foi inicialmente para TDAH, e aí, com os estudos, viram que ela servia também para compulsão alimentar e ela é debula para compulsão alimentar. Então, e ela tira um pouco da vontade de comer. Eu falo, no dia que você usa essa medicação, aproveita e faz jejum. Porque você não vai reduzir. E aí você vai aprendendo, sabe? Porque a gente vai criando hábito. Olha, e depois que o seu organismo acostuma... Sabe, é uma libertação, né? É como acontece com o refrigerante. Antes, você não sabe se vê em almoçar sem o refrigerante. Mas quando você tira da sua vida, na realidade, qualquer tipo de líquido, no meu caso, hoje eu já superei, você nem lembra. Se você vê todo mundo, olha, querendo te servir, sabe? É um costume tão normal. Aí você fala, não, eu não precisa, não quero, não faz sentido para você. Exatamente. E é maravilhoso isso. Mas também o contrário, né? Tem pessoas que não conseguem comer sem estar tomando alguma coisa. Tem muita gente assim, que é assim, é o hábito. É o hábito. E como é que a gente muda um hábito? Inserindo um novo hábito. Olha que maravilha. Né? Então a gente precisa, e no começo é difícil, porque tudo que é novo a gente tem dificuldade. E aí, muitas vezes, o auxílio do profissional é bom por isso, porque se você tem alguma dificuldade, o profissional está ali para te dar suporte, para te dar motivos, sabe? Para te ajudar. Às doutora, vezes é necessário. Hoje em dia, a combinação que a doutora falou é o medicamento, o jejum, existe algo fora, lógico, atividade física e boa alimentação? Isso, o combo, né? O combo para que a gente consiga, de fato, porque assim, a medicação vai te emagrecer? Vai, com certeza, porque ela tira o apetite, né? Mas como é que eu faço para não voltar depois?
o grande X da questão é esse. Como é que eu faço? Mudando meus hábitos de vida. A gente tem que ter na cabeça medicação, jejum, se eu uso só por esses períodos e depois eu não continuo, cirurgia, tudo é um amuleto. Entendi. Sabe? É uma estratégia para que eu mude o meu estilo de vida. O meu corpo foi feito para movimento. Eu preciso movimentar o meu corpo. Então, eu preciso de atividade física. Eu preciso dormir bem, porque se eu não durmo, só o fato de eu não dormir já me dá menos saciedade, mais fome, porque libera hormônios. Sim. Sabe? Então, eu preciso dormir bem, eu preciso me movimentar e eu preciso comer bem, né? E também o estresse, né, Elga? O estresse a gente também. tem que manejar o estresse, porque o estresse libera cortisol e o cortisol aumenta a insulina, deixa a insulina mais alta. Né? Porque deixa a glicemia mais alta. Precisamos buscar esse equilíbrio, Precisamos buscar o equilíbrio. Então, o grande problema da obesidade, além, né, da facilidade de alimentação e da dificuldade de praticar exercício físico, também é o estresse atualmente. Então, são fatores que justificam esse Justificam momento e esse quadro que nós estamos vivendo, né, de aumentar aí esses números da obesidade. Então, mas a gente já tem um caminho, né, doutora? Temos um caminho. E é isso, assim, a gente trilha o caminho junto, né, mas o intuito maior é que a pessoa mude o estilo de vida. Que aí sim, mudando o estilo de vida e com... não é exercício físico que vai emagrecer. Não é só o exercício. O que vai te emagrecer é o que o exercício físico faz em você. Né? É a mudança de metabolismo, é o ganho de metabolismo que você tem com a prática de exercício físico, com a alimentação melhor. Então, o que vai te manter magro é você acaba mudando a cabeça. Sim, com certeza. Não é que você tem mente gorda, não é isso, mas muda. É difícil sozinho, né, doutora? É difícil. É muito difícil, porque todo mundo fala bem assim, quer emagrecer, fecha a boca. Não mas é é assim. tão difícil sozinho. E quando você tem aí essa orientação, as coisas vão fazendo mais sentido. Exatamente. Eu acredito que é mais fácil você lidar com aquilo. E às vezes é necessário, às vezes por um período, mas às vezes até afastar de algumas pessoas. De situações também. Algumas situações, evitar algumas situações. É porque tem pessoas assim, mas é só hoje. Come um docinho. As pessoas geralmente fazem isso. E você já está louca para dar aquela escorregada, Exatamente. né? E vem uma pessoa e fala, e te ajuda, né? Só hoje. Então, às vezes, é preciso aquele grupo que está sempre no bar. Né? Então, às vezes, a gente precisa afastar de algumas pessoas, porque assim... O ambiente faz muita diferença. Com toda certeza. Doutora, a doutora colocou o açúcar como vilão. A bebida alcoólica também? Bebida alcoólica é açúcar. É açúcar. É açúcar e álcool. Então, açúcar e álcool também. Junto e misturado. É um problema sério. É um problema. Porque, o que acontece? A bebida alcoólica vem da cana-de-açúcar. Sim. Então, é açúcar, álcool e... Além do açúcar que prejudica, nós temos o álcool que, para o nosso organismo metabolizar, coitado, o fígado sofre. É uma semana, de verdade, uma semana para o organismo se ver livre do álcool. E altera também sua condição física, né? Quando você está treinando certinho, mantendo uma rotina, você vê que em um final de semana que você abusa um pouquinho mais do álcool, você já não tem o mesmo desempenho, não é verdade? Então, daquilo ali para você já ir tomando outros rumos e perder um pouquinho aquela firmeza no seu compromisso com os treinos, porque se torna mais difícil. Exatamente. Então, até você ter muita... eu não digo... É um pouco de disciplina mesmo, assim, de autoconhecimento. Falar assim, não, eu consigo tomar um pouquinho e só... Né? Sim. Esse controle que é difícil, né? É difícil. Depois do primeiro copo, daí vai segundo, terceiro, Exatamente. quarto. Então, é melhor evitar. Olha, é difícil, mas é possível. É possível. Por isso que eu acredito que essa reflexão que a doutora colocou em primeiro lugar é muito importante. Você sabe onde você quer chegar, então as outras coisas você consegue lidar melhor. Exatamente. Assim, você tem um objetivo claro, né? Assim, não, é isso que eu quero, você vai conseguir. Né? É muito mais... E assim,
também tem que ter em mente que, do mesmo jeito que eu não engordei 30 quilos em uma semana, eu não vou emagrecer em uma semana. Isso é verdade. Né? As pessoas têm uma urgência, né? Olha, eu tô em uma decisão, vou lá na doutora Cristiane e já quero que semana que vem já estar emagrecendo. Não é assim. Não é assim. É Então, uma construção. É uma construção e a gente tem que caminhar passo a passo e buscando metas pequenas, né? Eu vou emagrecer 5 quilos, Porque se eu falo assim, não, eu quero emagrecer 30 quilos e eu focar só no 30 quilos, se eu emagrecer só 5, parece que é pouco. Eu não vou enxergar. Não, você tem que agradecer, né? E louvar esses 5 quilos, porque assim, você não vai chegar no 30 sem passar pelos 5, né? Então, o caminhar passo a passo é importante. Você vê que está tudo aqui, né, Tá tudo na doutora? cabeça, Doutora Cristiane, adorei Que bom. Essas informações, né? Eu acredito que as pessoas, às vezes, estão precisando aí dar esse start, desse conhecimento para tomar essa atitude e buscar um profissional, buscar uma ajuda e mudar aí de vida, mudar esse quadro da obesidade, que só traz... não traz coisas boas, né? Você realmente, para você manter uma saúde, se manter bem, ter autoestima, autoconfiança, você precisa estar bem com o seu corpo como um todo. Porque não é só... não se trata só de estética e nem se trata de estética, né? É saúde. A estética é consequência, mas é saúde. Pensa que você está tirando tempo de vida. É verdade. Né? Sim. Então, e a estética é um plus maravilhoso, um né, plus doutora? maravilhoso. Inclusive, a doutora é exemplo, né? Eu acredito que quando você tem todo esse conhecimento acumulado e trabalha diariamente, você tem que estar alinhada também. com certeza. E a doutora mantém firme, no jejum, nos treinos, né, doutora? Todos os dias. A gente tem... É como eu te falei, né? Eu tirei o refrigerante para dar exemplo para o meu filho. Assim, não tem como eu te convencer de alguma coisa que eu não faço. Né? Não tem como. Então, a gente tem que viver o que prega. Maravilha. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam. E é sempre um prazer estar aqui com você. Olha, o convite já está feito. A gente já vai alinhar a pauta antes da doutora sair daqui. Perfeito, muito obrigada. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã nós estamos de volta. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube. Este programa já está lá à sua disposição. Ficou com alguma dúvida? É só entrar lá no nosso canal e tirar todas as suas dúvidas. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.